som da verdade em paz, histórias pra te despertar. Além do tempo, vem ver o mundo além do que pode crer. Segredos antigos, caminhos novos. Aqui começa o nosso jogo. Além do tempo, vem ver o mundo além do que pode crer. Segredos antigos, caminhos novos. Aqui começa o nosso jogo. Muito bem, queridos. Esse é o nosso primeiro podcast, a nossa primeira entrevista aqui, nessa sala que nós criamos, especialmente para esse propósito, além do templo. A ideia desse tema para essa sala é que nós possamos caminhar um pouco além do templo, com pessoas, com histórias, com experiências, e eu espero que você goste do conteúdo aqui aplicado, e que você também possa contribuir da melhor maneira possível, primeiro com a sua audiência, mas também depois você, com seu esforço próprio, possa também nos ajudar aqui. Hoje nós estamos com uma pessoa aqui muito especial, nosso irmão Francisco Conté, fotógrafo profissional, um homem que tem se dedicado aí no trabalho, tem se esforçado aí o máximo para sustentar a sua família, e nós agradecemos, Conté, a sua presença aqui, a sua vinda aqui, nesse que é o nosso primeiro podcast, eu diria que é o podcast piloto. Opa! Reverendo, eu não tenho palavras para agradecer, eu fico muito honrado em receber o convite, que você me fez, e eu tenho certeza, eu fico muito grato, não me considero à altura de tal função agora como um início, até porque nesse tempo a gente aqui na igreja, eu tive contato e tenho contato com pessoas que têm uma bagagem tão incrível, e que tem uma casca bem grossa mesmo de experiências, que em breve eu espero de verdade estar ouvindo elas aqui, são homens, mulheres, que têm muita coisa para somar, para contribuir, para ensinar para nós, e eu espero que de alguma forma também eu consiga aqui com um pouquinho das nossas cacetadas que a gente vai levando na vida, trazer alguma coisa dessas experiências aqui. Então tá ótimo, Conté. Eu agradeço a sua presença aqui, que Deus continue abençoando você ricamente, e eu gostaria de que você fizesse uma apresentação, bem formal. Quem é Francisco? Francisco Conté? É isso mesmo, né? É isso aí. É Francisco Conté, com quem que ele é casado, quantos filhos tem, enfim. Faça uma apresentação aí pra gente nesse momento, Conté, da sua vida, de quem é Francisco Conté, faz favor. Opa! Bom, eu tenho 45 anos, estou casado com a Meire. A Meire, nós temos 16 anos de casado. Temos a Helena, foi a nossa única filha. E hoje eu sou aqui membro da IPB do Ano Bom, em Barra Mansa, a primeira igreja presbiteriana aqui do Ano Bom. Sou fotógrafo de casamentos esse ano aí, graças a Deus. Estamos com 25 anos de caminhada, graças a Deus. E nesse meio tempo fazendo muitos amigos, É muito gostoso, é muito gratificante, porque estar num momento feliz da família, além de ser soma muito na minha vida espiritual, na minha vida sentimental, me faz conhecer pessoas numa fase tão gostosa da vida delas que isso me renova. Então isso é muito bom. Muito bom. E aqui na igreja, graças a Deus, nós viemos para cá, foi quem me falou aqui do trabalho foi o pastor Climério, e desde a nossa chegada, eu não posso mencionar nomes para eu não cometer nenhum pecado aqui, mas assim como o Senhor, muitos irmãos aqui nos receberam. Na época minha mãe estava viva, Mafaldinha, Sim. Nos receberam com carinho, de uma forma nos deixava constrangidos, tanto amor, tanto carinho, e hoje, graças a Deus, é um lugar que nós nos sentimos muito bem, muito acolhidos, muito felizes, por participar aqui
da comunidade aqui. Eu louvo ao Senhor por isso. Amém, graças a Deus por isso. Eu gostaria de perguntar inicialmente, como é que você descobriu essa paixão pela fotografia, né, pela sua profissão? Porque eu sei que é algo bastante apaixonante. Poxa. Eu já falei pra você que eu já me aventurei um pouquinho nesse campo aí, né? Ainda bem que não continua. Não era com a TechPix, não. As experiências, é o Zenith, né? É o Zenith. Era Zenith. Mas como é que você começou com essa paixão pela fotografia? Pastor, uma boa pergunta, porque geralmente a gente tem um hábito, né, eu falo que só Deus é a explicação, não tem outra coisa. Porque geralmente quando a gente aprende alguma coisa, é com incentivo de alguém, né, com um familiar, um parente, ou porque hoje em dia, né, antigamente a gente era nos livros e revistas, né? Hoje em dia pela interferência e pela influência, na verdade, das mídias sociais. No meu caso, pastor, uma coisa engraçada, porque foi em uma brincadeira em casa. A minha paixão pela fotografia começou numa brincadeira dentro de casa. Aqueles mais jovens não vão acreditar nisso, antigamente não tinha internet, né? E eu não me esqueço daquela tarde. Foi num feriado de 1º de maio, e eu fui na casa de uma amiguinha. A gente assistiu um filme que contava a história da crucificação de Cristo, de Jesus. Foi um filme, isso lá em 1980, alguma coisa, gente. E aí eu cheguei em casa, na época, né, a gente foi assistir televisão, e naquele tempo eu não tinha TV em casa, a gente não tinha televisão em casa. E aí a gente tinha que inventar as próprias brincadeiras, né? E aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu pegando uma caixinha de remédio, em casa tinha uma caixinha de remédio, eu peguei um rolinho de papel higiênico, aquele rolinho de dentro, né? Sim. Minha mãe deixava sempre essas coisas lá para mim brincar, então a gente inventava a nossa brincadeira. Eu olhando aquilo, eu lembro que eu tinha visto assistido um desenho do Homem-Aranha, que ele era o fotógrafo, né? E aí eu coloquei o rolinho ali na câmera. Peter Parker? Peter Parker, exato. E aí eu comecei a brincar em casa com aquela câmera minha, né, de papelão ali. E, rapaz, aquilo mexeu de uma forma com o meu coração. Eu fiquei muito... Assim, aquilo foi muito legal. Achei muito legal. E aí eu fui aperfeiçoando minha câmera. Fui aperfeiçoando ela, fiz um filme, eu tirava uma foto, eu tinha que desenhar a foto ali no filme. Foi uma coisa muito bacana. Acredito eu que devia ter acho que eu tinha uns 9 anos de idade. Uns 9 anos de idade. E aí, rapaz, aquilo foi uma brincadeira que eu passei a gostar demais. E aí, a partir daquilo dali, eu fui desenvolvendo a minha técnica da câmera e fui cada vez mais, né, me interessando, vendo fotos nas revistas, nos jornais. Eu ficava tentando entender como é que era feita aquelas fotos. E as brincadeiras também. E aí a minha mãe, quando eu tinha 13 anos, quando eu cheguei na minha idade dos 13 anos, na antiga Sobel, né, hoje é UPM, a faculdade. Antigamente era Sobel. Apareceu um curso de férias e eu fiquei sabendo, eu tinha 13 anos, e aí minha mãe falou, não, faz o curso que eu te dou a câmera. Eu falei, fechado. Eu era a caçulinha do curso lá, mas foi muito legal. Né? Nossa, aprendi a revelar foto preto e branco, e aí eu era a caçulinha da turma, na época foi o professor César, e eles me mimaram. O pessoal me apoiou muito, graças a Deus, aprendi o básico, né? E a partir dali, eu vendo aquilo tudo ali, aquilo me incentivou a revistas, livros, e aí, na época, você sabe disso, pastor? A gente não tinha internet. Você ia em sebos, um livro muito caro, você ia em sebos, você conseguia livros por um bom preço a respeito daquele assunto ali. Até hoje eu tenho alguns livros desses lá em casa. Para quem não sabe aí que é sebo, né? Sebo é uma livraria de livros antigos, né? Livros já em desuso praticamente, né? Mas eu já reparei que em sebos tem muito, de fato, livro de fotografia. Tem. Ensinando a fotografar, concursos rápidos e tudo mais. Eu já entrei em alguns sebos e achei livros assim. Ai, demais. Né? Não, mas é legal porque foi bem lúdico, né? A sua paixão, né? O nascimento da paixão pela fotografia, né? Isso é muito legal mesmo. Não, é um presente. E assim, toda vez que aparecia uma novela, um filme que tinha um fotógrafo, eu queria ver como é que ele se vestia, como é que ele andava.
E aí na época, né, a gente, mais uma vez, né, não tinha tanta informação quanto tem hoje, então tudo que você recebia era muito precioso. E tinha um programa que passava no sábado, na televisão, na época que era muito bom, que tinha essas coisas, um programa da National Geographic. Sim. Lembra desse programa? National Geographic passava sábado de manhã. Uhum. Todo sábado de manhã, o garoto está em casa, não tem escola, e eu ficava assistindo ali. E uma vez aparecia um desses programas que o nome era Os Fotógrafos da National Geographic. Olha que legal. Você sabia que a National Geographic ela faz concurso de fotografia? Eu já vi. Faz. Né? E às vezes paga um bom dinheiro. Sim, né? Nossa, meu Deus do Faz céu. uma coisa legal aí para quem está interessado, né? Entrar sempre nesses canais aí. É bacana. Né? Aí tem várias modalidades ali. Você já participou de algum desses concursos, não? Pastor, nunca participei. É mesmo? Nunca participei de nenhum concurso. Rapaz, é legal. Nunca participei de concurso de fotografia, nunca tive essa pretensão. Seria bom participar até para ver a questão do... Assim, é porque, na verdade, eu nunca me vi pronto bastante. Eu nunca me vi pronto bastante para ter um material bonito ali, mas o bacana do concurso não é nem isso. É quando você coloca a sua fotografia, você começa, de uma forma ou outra, a analisar os detalhes e ver aquilo que você pode melhorar. Então, é muito válido, é interessante e é até muito... soma muito, né, no crescimento da pessoa. O que eu já vi na fotografia, o que vale muito, tem muita técnica, né? A questão da iluminação é importantíssimo, né? E, quer dizer, se a pessoa não tiver noção disso aí, ela nunca vai fazer uma boa foto. Eu já reparei que muitas boas fotos foram tiradas assim por fotógrafos, inclusive, algumas mais assim famosas, até inesperadamente. Tem aqueles que se preparam, né, para fazer a melhor foto, evidentemente. Exato. Mas algumas, por exemplo, são pegas assim de surpresa, no momento em que, né, inusitado, que a pessoa está ali com a câmera, tá, bate e sai aquela foto que se torna um grande sucesso, né? Nossa. Mas quanto tempo você tem aí de trabalho de fotógrafo? Pastor, bom, trabalho com fotografia, eu tenho 25 anos com casamento. Comecei em 2000, com casamento. Sim. Foi até um amigo meu que falou para mim, olha, você vai fazer meu casamento. Eu falei, rapaz, não vou mesmo. Não mexo com esse negócio nunca. Uma experiência estressante, inclusive, foi meu primeiro casamento. Uhum. Aconteceu tudo que você possa imaginar. Mas aí, com assistente de fotografia, eu comecei, eu tinha 16 anos. Sim. Na época, aqui em Volta Redonda, tinha um fotógrafo muito conhecido na nossa região, Calino. Os mais antigos aqui vão lembrar dele. Ele fez muitos álbuns de casamento, tem muita gente com álbum de casamento que ele fez. Sim. E aí eu comecei, fui lá no escritório dele, pedi permissão, né, para eu ser assistente dele. Né? Eu falei, não, deixa eu trabalhar com você, porque eu te admiro demais. E aí, rapaz, eu entrei lá no escritório dele lá, falei, não, faz de graça. Só para poder aprender. Só para poder aprender. E aí eu comecei a fazer uns trabalhinhos com ele, de assistente, né? Carregava as malas dele lá. O primeiro trabalho que eu fiz, pastor, ele era terrível. E ele era muito sacana. O primeiro trabalho que eu fiz com ele foi lá na CSN, Uhum. Que ele foi fazer um trabalho no alto forno na época, né? E eu com 16 anos, ele me deu uma mala, tem uma câmera médio formato, chama-se Hasselblad. Sim. É uma câmera, até hoje, caríssima, né? Só que antes era mais cara ainda. E ele me deu uma mala daquela com a câmera e mais umas 4 lentes. Ele falou, garoto, sobe essa escada. Rapaz, uma escada estreita, cheia de graxa. Eu, com pavor de altura, eu só sei que eu encarei isso com ele num alto forno, um calor infernal. Eu com medo daquela mala escapar da minha mão. Falei, meu Deus, se essa mala cair aqui, eu pulo junto, porque eu não vou ter nunca dinheiro para pagar isso daqui. Eu não vou ter dinheiro para pagar esse negócio. Fizemos o trabalho, resumindo aqui, né, a história toda. Nos tornamos grandes amigos, me tornei assistente oficial dele, me tornei fotógrafo dele para casamentos. Então, assim, tinha casamento que ele não ia, ele me enviava. Eu ia fazer foto do casamento para ele, né? Ele fotografou o meu casamento, e fomos amigos aí até sempre. Até sempre, né? E uma pergunta, assim, ligada a essa sua introdução aí, né, dessa sua experiência de nascimento, né? Foram os maiores desafios, né, da sua carreira.
né? Agora, olhando já assim, você como profissional, né? Não como aquela criança que brincava ali, rolinho de papel higiênico, caixinha e tudo mais. Deixando essa parte lúdica de lado, como profissional. Qual foi o seu maior desafio, ou os maiores desafios que você já teve aí na sua profissão? Pastor, o maior desafio, sem dúvida nenhuma, é o começo. Acho que para toda e qualquer profissão, acredito que se tiver alguém assistindo esse podcast aqui, jovens que estão começando, ou aqueles mesmos que não estão mais jovens, mas estão revolucionando a vida deles, a história deles, e querem uma nova área, uma outra área para trabalhar, ou desejam ser, né, empreendedores. Todo desafio, pastor, é muito difícil, porque entra o medo, entra a cobrança que nós temos, né, e a questão das responsabilidades que você assume com cada tarefa ali. E eu sei também que talvez o preço, né, do material, equipamento é muito caro, né? Se quiser ser profissional, é muito caro, né? Muito caro, muito caro. A questão, o que acontece? Eu vejo muita gente errando no seguinte ponto, e isso é importante. Muita gente esperando ter o equipamento ideal, o material ideal para começar. Então, uma coisa eu falo, qualquer área que a pessoa for assumir, a pessoa tem que ter paixão por aquilo ali, é essencial a paixão, né? A paixão, a pessoa ela faz com o que ela tem na mão, faz com que ela se vire com o que ela tem na mão. Mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. Basicamente isso. Basicamente isso, exatamente. Dá o pontapé inicial. Porque o que acontece com o profissional de qualquer área é que, primeiro, você não tem o nome no mercado, você não tem experiência, você não tem o equipamento mínimo necessário. Sim. Então, o que eu procuro, sempre falo isso muito com a Helena, né, e falo aqui também para os jovens, tendo aqui jovens me ouvindo, no começo, trabalhar esperando algum retorno financeiro, algum reconhecimento, a pessoa ela nunca vai começar, pastor. Eu lembro que no começo, e graças a Deus, naquela época, eu tive, né, a minha mãe, com pouco recurso que puderam me dar, eu conseguia. Né, ela me dava um filme, olha só, um filme de 12 poses. Era pouquinho. Era pouco, e eu tinha que fazer aquele negócio multiplicar. Então, para me tirar cada foto ali, pastor, eu tinha que pensar muito. E isso me fez, né, todas as vezes, antes de criar cada momento ali, eu tinha que estudar bem o que eu queria fazer e tudo mais. Hoje em dia, a gente já tem a vantagem do digital, então, uma pessoa pega uma câmera fotográfica, ela já não vai ter, então ela vai poder praticar mais. Se ela pode praticar mais, ela vai ter mais experiência e vai aprender muito mais rápido. Então isso é bom. No entanto, se você for esperar ter a câmera ideal, a lente ideal, o recurso ideal, você nunca vai começar nada. Então, no começo, é você ter o equipamento que você tem na mão. Segundo, uma coisa que eu falo para todo empreendedor, toda pessoa que deseja empreender, pastor, não pode ter vergonha. Eu, para você ter uma ideia, eu ia com a minha câmera, né? Eu ia lá no zoológico, isso aí eu tinha 17 anos, ia no zoológico, eu ia com uma pastinha, com uma meia dúzia de fotos lá, e oferecia para as mães, que eu ia fazer foto dos filhinhos dela, né? E aí quem quisesse ali ia poder, né, adquirir a foto. Tem muita gente que faz tem essa estratégia, né? Ainda tem. Eu fui lá em Campo Jordão, lá um tempo atrás, o rapaz ele põe um tablet e ele tira casal na hora, só que ele mostra na hora. Só que na época, eu, com 16 anos, lá no zoológico, não fui muito aceito, né? Não vendi nenhuma. Eu olhava para o Francisco assim, né? Como assim? Você bem mirradinho, né? Nossa! Eu vou falar, eu tinha uma época roqueiro, é uma fase estranha, pastor, muito complicado. E aí, por conta disso, eu levei muito não, né? E aí foi o quê? Fazer muito trabalho de graça. Até ter um material bonito para mostrar, né? Ter a experiência. E uma coisa também que conta muito é a pessoa assumir os erros. Independente de que for, e assumir os erros, né? Eu acho que toda profissão, na verdade, você tem que ter um pouco assim, de humildade, né, para poder assumir as falhas e tudo mais. Uma outra pergunta, né, que eu queria te fazer
Em algum momento você pensou em desistir da profissão? E você pensou o que é que te manteve firme até agora? Passou várias vezes, meu amigo, várias vezes eu pensei em desistir, várias vezes. Para você ter uma ideia, quando eu estava, isso aí em 2000, foi em 2000, em 2002 eu trabalhava no laboratório, eu era fotógrafo ali, só que eu não me via capaz de administrar o meu negócio. Entendi. E aí eu falei, gente, eu não vou conseguir isso nunca. Eu não tenho condição. Eu não vou saber administrar esse negócio de receber um dinheiro, guardar ele, para depois entregar o serviço, é uma coisa muito séria. Eu falei, eu não vou mexer com isso não. Eu vou trabalhar para a empresa. E aí eu comecei a trabalhar para a empresa, né? Para uma empresa lá em Volta Redonda. Eu era fotógrafo deles. Entendi. E eu pedia sempre, né? Todos os trabalhos que eu fazia, eu pedia muito, sempre pedia muito a Deus. Deus, me usa aqui, me direciona, me inspira para fazer o meu melhor. E eu fui fazendo. E graças a Deus, né? Eu falo isso com muita humildade, pastor, porque na empresa ali nesse tempo, eu fui o fotógrafo mais requisitado, né? Só que o que aconteceu? Na época, a empresa não quis, na época, né, questões lá da empresa, eles não podiam assumir, né, e assinar minha carteira. Entendi. Na época. Eu queria muito ter a carteira assinada. E aí a gente já estava, e nesse tempo aí eu já conhecia a Meire, eu estava querendo casar, eu falei, que eu caso com essa moça sem carteira assinada, meu Deus, né? E eu falei, como é que algumas coisas, né? Exatamente. E eu falei, meu Deus, como é que eu faço? E aí não deu para continuar nessa empresa, eu tentei em outra empresa. Também não deu certo nessa questão. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, a minha mãe, muito sábia na época, né? Muito sábia, eu tinha pouco dinheiro guardado. Uhum. E eu falei, meu Deus, e agora, mãe? Como é que eu faço? Ela falou, meu filho, o que você sabe fazer? Foto. Compra a sua câmera. Eu falei, mãe, o que eu tenho aqui, eu vou comprar a câmera e acabou, né? Vou falar igual lá, comeremos e amanhã morreremos. Igual como foi lá com a viúva lá né? Mas aí eu falei, tá bom, vamos lá. Eu comprei a câmera, mais uma vez, que eu tinha vendido todo o meu equipamento nesse meio tempo. Vendi tudo que era câmera de filme, vendi tudo. Não tinha nome na praça, não tinha contato com nenhum fornecedor, com nenhum parceiro, não tinha ninguém, pastor, para me indicar e que me conhecia como fotógrafo individual. Até porque todo mundo que me procurava nessa empresa. Entendi. Que eu já não estava mais. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Foi uma das maiores experiências com Deus que eu tive na minha vida. Legal. Eu sem contato, não tinha mídias sociais na época, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Então, essa nova geração não consegue entender essa questão, né? Quando a gente fala que não tinha isso, né? Em termos de tecnologia, né? Uhum. Eles não conseguem fazer essa análise, né? Porque eles não viveram essa época, né? Não viveram. Ele não tinha essa tecnologia que facilitava umas mídias sociais e mesmo a tecnologia de câmeras também, né? Era muito difícil. Eles compram um rolo de filme, você bater 12 fotos, 24 fotos, né? Era complicado. E você tinha que pensar antes de fazer ela. Então eu falo que hoje está faltando muito isso, né? Eu falo isso com muita humildade, porque a pessoa, quando vai fazer foto, ela primeiro tem que pensar a foto que ela quer. E aí ela regula o equipamento, né, a câmera, para fazer aquela foto, né? Mas aí, só para fechar essa questão aqui, eu sem contato, sem parceria, sem nada. Eu falei, Senhor, olha, tá aqui a câmera, tá aqui o flash, e eu falei, agora, como é que eu faço? Porque ninguém fecha casamento para daqui a 6 meses, né? É sempre para daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Eu estou recebendo hoje contrato de noivo, casamento para 2027. Então, geralmente assim funciona. Né? Só que aí entrou em contato para mim uma moça e falou, olha, você é o Francisco? Eu falei, sou eu. Sou eu. O seu número novo? Eu falei, sou eu. Não, você você faz foto de casamento? Eu falei, faço foto de casamento. Pois é, eu peguei o telefone seu, foi até engraçado, da amiga, da vizinha, da cunhada, da prima, da fulana, gente do céu, aqui você faz foto de casamento, a sua agenda não sei como é que você vai estar, mês que vem, a data tal, você tem compromisso? Eu falei, peraí, deixa eu ver aqui na minha agenda. Não tinha nada.
Eu falei, ó, tá livre. Tá livre. Você faz, meu cara? Faço sim. Mas vou falar com você. Foi uma experiência única. Foi Deus, passou, porque eu nunca na minha vida, eu chegava em casa, dobrava o joelho e chorava, agradecendo a Deus. Mas assim, para esse primeiro serviço, precisa de iluminação, né, de uma parte técnica muito grande, né, para poder fazer, para não cometer erros, né? Sim, os casamentos, quando, nessa época aí eu já comecei no digital, né? Mas o meu primeiro casamento, quando eu fui, porque assim, eu levei duas câmeras, Sim. Três câmeras, eu levei uma Nikon F2, filme, uma Zenith 122, filme, e eu tinha ganho de um chefe meu uma Rolleiflex objetiva gêmea 6x6. Eu levei ela também, levei as três câmeras. As três eram câmeras muito básicas, né? E não muito confiáveis. Eu levei 3 flashes. Sim. Os 3 não davam um. Lembra aquele frata, que era uma maletinha? Lembro. É uma pancada, aquele ali. Fazia o barulho antes. Exatamente, carregava desse jeito. Era esse. Levei tanta coisa, rapaz, assim, eu falei, gente, se esse der problema, eu tenho esse, se esse der problema, eu dei esse. Agora, se esse aqui der problema, eu finjo um desmaio. Eu dou um jeito lá, eu finjo um desmaio. Né? Porque foi um amigo meu que insistiu. Falei, você vai fazer um casamento. Eu falei, tá bom, vamos fazer lá. E eu tava tão nervoso, e na hora que a noiva, porque assim, quando a noiva ela entrou, você tinha que olhar ali as fotos que você tinha na câmera para saber o que você ia rebobinar. Entendi. Ela entrando, eu rebobinei com tanta força que eu arrebentei um filme. O filme passa, né? Ah, isso acontece. Arrebentei dentro da câmera. Acontecia, né? Acontecia. Eu falei, meu Deus, rapaz, eu aprendi a orar. Você vai começar a mexer com fotografia, pastor, você aprende a orar. Entendeu? Que você fala, meu Deus, e agora? E aí eu falei, agora eu só tinha outra câmera que só tinha uma lente, né? Que era a Zenith ou a Rolleiflex, que não funcionava com flash, não tinha luz lá para ela. Eu trabalhei o resto do casamento com a Zenith, peguei a Nikon. A Zenith salvou. A Zenith salvou. Peguei a Nikon, fui para um banheirinho escuro lá no intervalo. Peguei o filme, tirei de uma sacola lá, coloquei um negócio preto, uma sacola preta dentro da outra, para revelar, porque eu já tinha uma noção de revelação, né? Revelar na segunda-feira, falei, meu Deus, pensou que não deu problema nesse filme aqui. E aí eu continuei o trabalho. Cheguei em casa e falei, minha mãe, nunca mais eu mexo com foto de casamento, que é um inferno isso aqui não dá um jeito, não. É muita pressão. É muita informação, né? E a responsabilidade é muito grande. Porque você vai ali. O que é a fotografia de casamento hoje que eu vejo as pessoas fazendo? Virou um comércio muito bacana. Sim, virou um glamour, é algo glamuroso, né? Só que, no entanto, eu penso muito nisso, não é mais um trabalho quando você vai fazer um casamento. Você está mexendo ali com a história daquela família. Então, quando eu vou para um casamento, eu entendo que para aquela noiva estar vestindo aquele vestido ali, o papai e a mamãe dela, eles sonharam uma vida naquele momento ali. Isso é muito sério. Então, você trazer aquele registro e talvez, por exemplo, esse casamento da semana passada não tinha filme, não tinha filmagem. Fomos só nós. Olha só. Fomos só nós ali e fazer aquele registro. Olha que complicado. Responsabilidade tremenda, porque se der errado, aí já era, não tem como voltar. É o único momento. O único momento para aquela família e um momento que eles sonharam a vida inteira. Então, você fazer aquilo dali com responsabilidade, com carinho, eu falo muito para quem trabalha comigo, né? O empenho, o carinho, a determinação, tem que ser até o final da festa. Tem que ser até o final. O sorriso tem que ser até o final. Porque a gente está ali no momento de alegria e de felicidade para aquela família. Sim. Todos os profissionais. O garçom tem que trabalhar com alegria, o DJ tem que trabalhar com alegria, o fotógrafo também tem que trabalhar com alegria, porque é um momento e as pessoas estão festejando ali. E elas querem pessoas que festejem junto com elas, né? Então é importante o profissional de evento ou qualquer outro que você for fazer, você mostrar, né, assim a sua competência, mas o seu carisma, até porque você lida muito com o emocional da noiva, né? Então tem que ter essa questão ali, justamente para que a pessoa veja
que você também compartilha daquela alegria. E hoje, como tudo é gravado, tudo é registrado, porque todo mundo virou fotógrafo, né, com o celular na mão, Misericórdia. então as falhas Também né, aparece. aparecem, né? Também O aparece. fotógrafo cai dentro da piscina, o fotógrafo derruba um vaso de flor, Já aconteceu. o fotógrafo pisa no vestido da noiva, e aí o negócio azeda tudo, né? Eu já derrubei. Não sei se você lembra, antigamente, colocava umas colunas, tipo Sim, grega, no corredor da noiva, assim, ó, certeza. no corredor. Rapaz, na saída, eu esbarrei, e elas ficavam amarradinhas, uma na outra com um pano. Sim. Eu esbarrei em uma, mas aqui o efeito dominó. Foi dominó. Rapaz, graças a Deus foi na saída. E graças a Deus a noiva começou a rir. Falei, graças a Deus, ela não se importou. Mas olha, Levando uma boa. graças a Deus. Às vezes eu chego em lugar que eu vejo, eles fazem aqueles ornamentações com vidro, que eu falei, meu Deus, me ajuda. Às vezes tem uma piscina, eu falei, meu Deus, me guarda. Eu falo, tem que orar. Tem que orar, porque ó. Muitas vezes esses enfeites colocam em risco os noivos, os convidados e os profissionais que estão ali trabalhando. Mas tem uma pergunta que é interessante, né? Voltando para a nossa parte de fé, né? De crença. Como é que você percebe a presença de Deus na sua trajetória profissional, Francisco? Eu falo para você que a minha trajetória, se não fosse a mão de Deus, eu olhando hoje, e eu falo isso sem falsa humildade, os recursos que eu tenho, a vivência que eu tenho, né? O meu círculo ali de amizades, e eu ter contato com pessoas incríveis. E eu digo pessoas incríveis, eu não estou falando na questão no sentido somente de pessoas que têm uma condição financeira altíssima. Eu estou dizendo com pessoas que em qualquer outra profissão eu não teria acesso nenhum a elas. Entendi. Pessoas que têm uma visão de família, uma visão de uma estrutura de família, uma cultura, né? Que eu falo que hoje aquilo que eu sou e aquilo que eu procuro vivenciar na minha vida é graças, né? Muitas coisas que eu aprendo na palavra de Deus e também que eu aprendo também por parte dos meus clientes. Sim. Se não fosse a mão de Deus na minha vida, se não fosse Ele agindo na minha vida, pastor, eu não teria condição nenhuma, porque eu não me vejo, e de verdade, eu não me vejo com condições de estar atendendo aquilo dali. Então, todas as vezes, quando eu vou fotografar, eu sempre eu chamo, né, os meninos que trabalham comigo, a gente faz sempre uma oração. Legal. Eu peço muito a Deus, eu peço direção dele, para ele direcionar os meus olhos, os meus pensamentos e as minhas palavras, para que eu possa estar sendo um instrumento, né, um vaso de honra naquele lugar, porque a gente lida no meio de festas, no meio de momentos de comemoração, de alegria e tudo mais, e você conseguir ver, né, naqueles momentos que acontecem tão rapidamente, aquilo que importa para aquela família. Pra você ter uma ideia, eu fui num casamento, eu não esqueço a história, estava fazendo foto da festa lá, eram 2 homens, chorando muito, mas os 2 homens assim, se abraçando e chorando muito, e eu tirei aquela foto, pastor. E aí eu falei, gente, chorando aqui, que coisa estranha, no meio da festa, né? E a noiva depois contou para mim, ela contou, essa aqui para mim é a melhor foto do meu álbum de casamento. Eu quero te agradecer, porque eles não se falavam desde a juventude deles. Olha só, houve uma reconciliação. Naquele dia, naquela hora. Legal. E ela ficou sabendo depois, sabe? Só que se não fosse a minha fotografia, não teria registrado isso, não teria esse registro. E ela falou para mim, a foto mais importante não foi votos, não foi o beijo, não foi entrada, foi aquele momento ali para ela. Então, dentro dessa perspectiva, né, que você está colocando aí, você acha que na captura de cada cena, né, você pode ter um olhar assim cristão, um olhar de Deus para aquela imagem, para aquele momento ali? Você acha que é possível? É possível, pastor. E digo mais. O que eu entrego para os meus casais, eu vou falar nem pelo que eu tô, não é pelo que eu tô falando. Eu vou te contar uma história, uma outra história. É um outro caos. A gente tem muito caos. Nós estamos aqui para ouvir. É um noivo que eu encontrei. Eu estava no shopping, no City Shopping, e eu fotografei. E o casamento deles
tem uns 8 anos atrás, Sim. e eu encontrei com ele. Ele já hoje tem filho, né? Tem 2 crianças lindas, só que eu encontrei com ele somente. Nesse dia foi só com ele. E ele falou, rapaz, que bacana te ver aqui. Falei, opa, tudo bom, tudo jóia, tudo bem? E aí ele contou comigo, ele falou, rapaz, você sabe que o meu álbum de casamento, ele fica na minha mesa de centro, na minha Uhum. sala. E ele falou para mim, várias vezes eu já tive vontade de terminar o casamento. A gente teve crise, problema, Isso. dificuldade, mas eu sentava ali, falando para mim, né? Eu olhava aquelas fotos ali, eu falei, não, eu tenho que lutar por isso aqui. Tá aí, tá aí Mas, tá aí uma coisa rara, né? Porque normalmente álbum de casamento fica esquecido dentro de uma gaveta, dentro de um guarda-roupa, né? E a gente tem esse hábito, né? De guardar e nunca mais mexer. Eu mesmo não lembro quando é a última vez que eu vi um álbum de casamento. Então, mas isso aí, pastor, é só você E olha que comete que eu casei, né? Fiz esse álbum. E na época foi filmado e foi me entregue a fita VHS. VHS. Eita, sei como é que é. E você já converteu essa fita já para DVD e tudo mais? Eu não DVD sei. agora é arquivo digital, faça isso. Eu acho que já. Senão perde. Perde tudo, né? Se você está em DVD, faça em arquivo digital agora. Uhum. Faça. Quem tiver esse material em casa. Parece que o DVD dura uns 10 anos só, não é? Ou mais, né? Então, o DVD, se ele encurvar, dependendo de como você guarda ele. Uhum. Dependendo de como você guarda. Até álbum de casamento. Eu vejo muita gente pegando álbum de casamento e usa como um quadro, deixa ele em pé. Uhum. Aquilo dali pode envergar ele. O não peso, é bom. né? Ele tem que ficar deitadinho. Né? Uhum. E o certo, como você tocou no assunto, o álbum de casamento ele tem que ficar na mesa de centro. Dica para você, hein? Já fica, guarda esse no coração. Álbum de casamento, ele tem que ter acesso. Você tem que ter acesso. Porque álbum de casamento você conhece, você viu. Mas é uma coisa que ele tem que ficar na sua mesa de centro, na sua sala, de preferência, porque vai chegar uma visita. Vai chegar uma. Seu álbum de casamento, posso ver? Que legal. A pessoa, e aí você vai ver. Aquilo que você acha, eu já estou cansado de ver. Aí você começa a contar aquelas histórias. Começa a contar aquelas histórias. E aquilo ali vai renovando. Né? Então isso serve para o álbum de casamento, é importante. Né? E não só o álbum de casamento, as fotos que você faz. Hoje em dia, por conta do celular, você tem aqui o celular, você acaba acostumando, deixando ele de lado, muitas fotos. Sim. Eu fui encontrar com uma amiga nossa ontem. Ela com, sei lá, 256 gigas ali de espaço, não tinha espaço. Por conta de foto que ela tinha, tanta fotografia ali. Agora o que acontece? Se eu te falar para você, daquelas fotos ali, o que ela realmente se lembra, pouca coisa. Porque não revelou. Não revelou. No nosso celular, que mesmo que mais não tem tanta memória assim, né? Às vezes tem só uma vaga lembrança. Né? O quanto de foto, de imagem, de pequenos vídeos, né, que a gente vai fazendo no dia a dia. E que a gente nem se lembra mais, fica ali estocado ali e passa despercebido. Mas tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Houve algum momento da sua carreira, da sua trajetória, algum serviço, por uma questão ética ou mesmo cristã, que você teve que recusar, entendendo que aquilo poderia ser algo danoso, prejudicial para a sua vida, ou quem sabe para a sua clientela? Sim, pastor. O que acontece? Eu, como fotógrafo de casamento, né, eu já me vi em situações que eu fui colocado ali no meio da situação, aconteceram situações agradáveis, e eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei com a Meire, falei, meu bem, aconteceu isso. Um trabalho que foi levado para outro lado, e eu, por inexperiência, e por não até acreditar naquilo dali, você se vê naquela situação, você fala, meu Deus, o que aconteceu para chegar nesse ponto, né? E a partir daquilo dali, pastor, eu aprendi que ter muito bem definido aquilo que você quer fazer não é nem só porque hoje em dia se fala muito em nicho, né? Uhum. O nicho do trabalho que a pessoa aceita, né? Não é nem só por questões de você definir um nicho, mas por respeito ao tipo de cliente que você quer atingir. Entendi. Então, quando eu vou fazer um trabalho, né, qualquer que seja, eu tenho que entender o seguinte: para um futuro noivo, para uma futura noiva, é isso que ele e ela vai querer ver no meu portfólio, que eu atendo, que eu faço? Para o futuro cliente. Então, já aconteceu, por exemplo, de uma cliente nesse meio tempo, né, ela vir até mim, na época, eu tinha uma secretária, Uhum.
ela atendia esses clientes e eu ficava ali no nosso escritório, dava para eu ouvir também as conversas, né? E aí veio uma moça e falou: gostaria de fazer um trabalho que é questão de fotografia sensual, né? Na época. Ela veio procurando para fazer isso. E aí a minha secretária, como a gente já havia treinado, ela falou: não, ele não faz Esse tipo tipo de trabalho. Uhum. Aí a moça debatendo, né? Ela falou assim: então, mas ele não é profissional. Ele não é profissional. Acontece. E aí acontece. Então, porque você é colocado, né? Ele contra a parede, vamos dizer assim, né? É porque eu E aí acho ela que colocou- existe uma visão da sociedade, né, que é igual aquele tal de beijo técnico, né? Exato. Dentro da arte, né, cinematográfica, né, televisiva. É um beijo técnico. Aí fala assim, então, se a pessoa não sabe fazer isso, não é profissional. Não sabe fazer esse tipo de serviço, ou não faz esse tipo de serviço, não é profissional. Eu acho que aí existe uma linha muito tênue que separa isso aí. Muito complicado, pastor, Muito é verdade. complicado. Porque você fica pensando na família, na É, esposa, no esposo. Uma coisa que a Meire sempre fala muito comigo, é muito bacana isso daí, tá? Eu acho que os homens devem ouvir as esposas. Ela sempre falou isso comigo, o seguinte: antes de você fazer uma coisa, se pergunte o que você pensaria se fosse eu fazendo. sim, Então, quando, né, hoje eu vejo profissionais, pessoas e colegas meus que fazem isso com naturalidade, né? Mas eu não sei se eles aceitariam as esposas fazendo. Então, para mim, eu escolhi não fazer em respeito à minha esposa, em respeito à minha filha e em respeito à questão também dos meus clientes, sim. daqueles que eu desejo, né? Que é o tipo de cliente que eu gosto, né? Que são os clientes de casamento, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum hoje em dia, pastor, fotos de gestantes Sim. em nu, né? Com nu. Quando eu envio e tem esse tipo de procura de fotografia, na minha proposta já está bem definido que é o tipo de material que eu não faço. Sim. Até porque eu imagino um dia a mamãe mostrando aquelas fotos para os filhos, né? Certo. E mostrando aquela fase da vida dela, da gravidez, que eu acho muito bonito, muito poético, muito bacana, você trazendo isso de uma forma romântica, de uma forma, vamos dizer assim, como uma coisa apaixonada, né? Sim. Dela com o papai, tendo ali, é o momento da família, aguardando, não como enaltecimento. Hoje em dia é muito falado isso, pastor, você sabe disso, a questão do empoderamento feminino, e eu acho que isso é muito até distorcido nos meios, até porque eu acho que quando você tem uma mulher que se respeita e que se ama, eu acho que empoderamento maior que esse não existe. E se todas as mulheres descobrissem o quanto Jesus, né, o quanto o cristianismo enaltece e honra e coloca ela no seu lugar de destaque, eu acho que não haveria muita dessa discussão, ela se acabaria, né? Com certeza. Ô Francisco, tem uma questão bastante interessante que a Bíblia Sagrada, ela fala muito em contemplação, né? Você vislumbrar as obras de Deus. A palavra diz que Deus criou tudo para o deleite, né, do homem, né, para o seu próprio deleite, né, evidentemente. Mas, olhando para a arte da fotografia, né, para a sua profissão, você consegue ver nessa sua profissão algum vínculo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus diz na sua palavra? No momento que você está fotografando, seja o ser humano, ou seja aquilo que é imaterial, ou mesmo a natureza, né? É algo palpável, assim, que você vê e te traz um êxtase. Né? Qual a sua relação de fé com isto? Pastor, isso daí é bacana, porque é impossível. Por isso eu falo, pastor, que a fotografia, ela ainda que não seja profissão da pessoa, ela pode ser um hobby. Eu acho que as pessoas deveriam, pelo menos, ter a fotografia como um hobby, porque não existe experiência mais gostosa. E eu vou falar para você que eu vou contar uma experiência, uma das. Eu peguei, na época, tinha um trenzinho mineiro aqui em Barra Mansa. Você estava aqui já Não estava não. Teve um trenzinho mineiro. Apesar de eu estar aqui já há 17 anos, mas eu não fiz parte desse contexto aí, não. Tinha um trenzinho mineiro aqui, ele fechou as portas aqui em 96, se não me engano. Não estava. 96. E, pastor, eu sabendo disso, eu falei, caramba, o trenzinho mineiro vai fechar. O que eu fiz? E isso é maravilhoso.
eu peguei minha câmera, comprei um bilhetinho Entendi. de passagem do trenzinho, né? E eu fui para perto porque para você ir de trem era um valor, só que para você voltar de ônibus era outro valor, Entendi. era bem mais caro. Então eu tive que me contentar aqui com Coatis, né? Desci em Coatis. Mas eu vou confessar para você uma coisa, eu tenho inclusive essas fotos guardadas até hoje com muito carinho. É mesmo. Olha, não existe Não existe outra. um momento, não tem mais, não tem mais esse Você foi momento. o único a bater isso aí. Foi, e olha, não tem mais, não existe um momento. Quando você para olhar as obras da criação de Deus, não é possível você não ver a mão dele ali. Tem até a gente comecei com o senhor, né? O Salmo 19? Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19, né? É. Você até passou. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Exato, Né? Um é isso dia aí. discurso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há palavras, deles não sai nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Nossa, olha E aqui. vai aí. Meu Deus do céu. Mas aí uma Meu pergunta Deus. aqui, dentro desse assunto, né, que nós estamos tratando aqui, dessa parte espiritual, Ah, né, houve na sua trajetória alguma foto que você tirou que te marcou assim, profundamente, espiritualmente falando? sim, sim. Olha, você falou aí, foi logo nas primeiras fotos, eu, garoto, tinha 13 anos. Foi uma das minhas primeiras fotos, das fotos mais marcantes. E eu vi uma árvore, Aham. tinha uma grande amiga nossa, e ela tinha um sítio, né? Eles têm uma família, tem um sítio lá, no sentido ali de Vista Alegre, sentido Coatis, passando por dentro, né? Sim. E uma árvore linda, frondosa, mas ela sempre seca. E foi uma das fotos mais marcantes que eu fiz nessa época, né, no lado do início, dos primeiros filmes que eu comprei, que a minha mãe me deu, né? E aí, engraçado que eu olhava essa foto seca, eu lembrava daquela passagem da videira, né, da figueira, aliás, que Jesus passou, né? Aham. E ele Disse, nunca mais nasça fruto de ti. fruto de ti, exatamente. Então eu lembro daquela fotografia, com certeza ela está guardada em algum lugar lá em casa, que é uma foto foi das minhas primeiras fotos. Uhum. Os filmes eu tenho todos eles guardados também, filmes, os negativos eles revelados, né? Então eu tenho lá guardado também. Mas essa foto, sem dúvida nenhuma, foi a foto que mais me impactou. E eu lembrava disso, eu falava, meu Deus, a gente não pode ser infrutífero. Eu olhava aquela foto, e naquela época eu já tinha uma noção, né, porque antigamente tinha isso, era maravilhoso, umas bíblias, tem um assunto engraçado, pastor, você vai achar engraçado. Eu tinha uma bíblia, aquelas bíblias que ganhava na escola, lembra? É. Então você ganhava aqui no Novo Testamento, né? Dos gideões internacionais, né? Geralmente eles faziam nas escolas, hospitais, hotéis, né? Exato, você ganhava. Então eu ganhava na escola, ganhei na escola, ganhei aquela bibliazinha na escola, só que o pastor era capaz de jurar para você que a minha estava com defeito. A minha está com defeito, a minha está com defeito. Mateus, Marcos, tá falando uma coisa. Eu ficava falando assim, tá falando uma coisa. Eu já li essa história aqui. Já mesmo assunto, meu Deus do céu. Eu acho que a minha veio com defeito. Era assim. É porque são chamados de evangelhos sinóticos, né? Que relatam sinais, né, no ministério de Jesus, na sua vida pública, enfim. Vamos passar aqui para a vida pessoal, o seu testemunho, né, em alguns minutos aqui. Francisco, como é que é conciliar a vida profissional, espiritual e familiar? Porque, às vezes, é o caso de você não estar presente nos cultos, nas reuniões, nos encontros da igreja. Eu sei que isso, conforme você já me relatou, é muito difícil. Então, como conciliar isso, a vida profissional, né, com a vida espiritual e também familiar? Pastor, o senhor sabe que esse foi o assunto da maioria das nossas conversas, né, pastor? É o principal. Essa questão da administração do tempo, e eu falo isso com o senhor já com uma ideia um pouco mais amadurecida hoje, principalmente, independente de qualquer função que a pessoa tiver, tem que saber dizer não para as coisas.
tem que saber dizer não para as coisas. No sentido de você definir e discernir bem aquilo que tem um peso eterno na sua vida. Sim. Então hoje eu estou com um grande, eu acho que o desafio, não meu, mas eu acho que de toda pessoa que trabalha, todo autônomo, hoje que trabalha principalmente em casa, né? O meu trabalho, eu faço a captação das imagens, trabalho esse material em casa com milhares de imagens ali. Eu trago para um casamento, geralmente, normalmente, né? Ele varia, dependendo quando tem festa ou não, é de 6.000 a 10.000 fotos que eu trago daquele casamento. Nossa, você me disse isso aquele dia, eu achei foto, muita foto, que você bate num casamento. Um casamento. 10.000 fotos? Um casamento. A gente não tem pena do equipamento, é para ter bastante registro, né? E não somente o registro, aí entra a questão do backup desse material. Sim. E também do tratamento, e também para auxiliar depois a seleção para as fotos do álbum. Então o trabalho da fotografia é um trabalho que ele acontece depois do trabalho, depois do evento. Né? Aí demanda mais tempo, né? Demanda mais tempo, exatamente. E aí você tem, né, dentro da sua casa, as exigências do dia a dia, como a gente também estava falando hoje pela manhã, é a necessidade de você estar auxiliando ali na família, a esposa, a filha, uma coisa e outra. Né? Mas eu falo para o Senhor, uma coisa que eu tenho buscado muito de Deus, assim como Salomão, ele quando foi chamado para o ministério dele, né, e Deus falou para ele, olha Salomão, pede, né, o que você desejar, pede aí o que você quer para o seu reinado. E Salomão pediu para ele sabedoria. Uhum. Então, pastor, eu acho que hoje em qualquer área que você for administrar, um homem cristão que entende que a vida ela é para ser vivida, e essa questão do equilíbrio é uma falácia. Eu entendi hoje que não existe vida equilibrada. Você vai dividindo a sua atenção para diferentes momentos, em diferentes pontos em diferentes momentos, né? Então a vida equilibrada foi, de certa forma, superestimada, divulgada, mas ela é uma farsa, não tem como a pessoa ter uma vida equilibrada. Você vai definir a sua atenção para diferentes pontos. O que vai justamente trazer para você justamente a decisão de você escolher aquilo. Bom, hoje é dia disso, não abrir mão, né? Igual sábado, foi evento, saí de lá bem tarde, voltei moído para casa, né? Não consegui dormir no domingo de manhã, consegui cochilar, eu vim na igreja, falei cansado, mas eu falei com a Mary, eu cheguei em casa e falei, olha, como foi importante, porque aquele dia que você está cansado, aquele dia que você está com a cabeça quente, aquele dia que você está pensativo, você fala, meu Deus, é como Marta e Maria, né? Jesus virou para Marta e falou, olha, Maria escolheu a melhor parte. E tem uma questão interessante também nessa sua fala, Francisco, que é o fato de que Jesus, ele diz assim, vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Às vezes uma noite de sono pode descansar o seu corpo, mas esse descanso do seu corpo necessariamente não é o descanso para a sua alma. Aí você acorda, né? Você sente o seu corpo descansado, mas a sua alma inquieta. Então quando você, vamos dizer assim, colocar nesses termos, você paga o preço para estar presente, mesmo estando cansado fisicamente, num culto, numa reunião, você sai daquele lugar, depois daquele trabalho que você assistiu, que você participou, você sai descansado, mas um descanso diferente, um descanso na alma. Não. E é realmente, assim, eu diria, recuperador, né, das energias, das forças, para retomar o trabalho físico, né, no outro momento. Sim. É aí que faz a diferença. Não, o senhor colocando aqui, e aquilo que o senhor falou também, esses dias o senhor pregou aqui sobre se o senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. É isso aí. Né? Então, e outra coisa... Inútil você será levantar cedo, né? Exato. Repousar tarde, né? Comer o pão que penosamente granjeaste, porque o Senhor dá àqueles que o amam. Enquanto dorme ainda. Olha só, eu falei, meu Deus, o Senhor abençoa enquanto eu estou dormindo. Deus nos abençoa enquanto aí nós temos que realmente colocar a prova, né? A palavra diz assim, provai-me nisto, diz o Senhor. Aí que nós temos que pôr à prova essa questão. A vida cristã, pastor, a gente para analisar, ela é um paradoxo total, porque o Senhor nos ensina que para ganhar mais, a gente tem que perder.
Então, aquilo que para o homem, né, é perda, para o Senhor, para o reino dos céus, é ganho. Com certeza. Então, a gente equilibrar isso só consegue entender isso se a gente buscar sabedoria na palavra de Deus, porque numa mente mundana, numa mente consumida e cheia das paixões do mundo, nunca vai conseguir entender essa mensagem. É loucura. E aí para a gente captar um pouco mais e aproveitar um pouco mais o seu tempo aqui, porque é uma experiência muito importante que você tem na sua vida, na sua profissão, né? Quais são os recursos ou hábitos espirituais, né, que te ajudam a manter o equilíbrio? Você falou equilíbrio, né? O equilíbrio, né, a estabilidade entre arte e fé. Né? Quais os hábitos espirituais que você tem? Hábito espiritual, quando a gente fala assim, em termos de busca a Deus, devocional, o que você faz para poder manter isso em dia? Em primeiro lugar, antes dos hábitos, é importante reconhecer que aquele trabalho, aquele serviço só chegou na minha mão pelas mãos dele. Né? Primeiro é reconhecer isso é importante. Segundo, reconhecer que eu tenho e posso ser um canal de bênção para aquela família, para aquelas pessoas. Né? Ainda que eu lido ali com grandes empresários, pessoas que têm um conhecimento de vida e de mundo muito grandiosos, você trazer e entender que naquele momento foi o momento que o Senhor preparou, às vezes, para você plantar uma sementinha do amor dele. Sim. Já teve casos de clientes no momento de festa, né? De festa, e eu consegui ter com eles um tempo ali para falar sobre o amor de Deus e sobre a importância de Deus no lar, na família. Eles falaram assim: nossa, a gente não tinha se atentado da importância disso, né? De ter a presença de Deus ali, porque é uma coisa pouco falada, muitas vezes no meio ali deles, né? Mas, pastor, não tem outra forma, como fala, né? O vaso, para ele poder derramar, ele tem que estar cheio. Uhum. Então, se não tiver busca, se não tiver oração, há uma coisa que é essencial entre a gente, né? Lá, antes da gente fazer o trabalho, a gente ora. Né? A gente pede muito a Deus, para Deus guardar, para Deus instruir, para Deus proteger. Isso no trabalho. E também em casa, né, quando eu estou em casa e a gente tem ali a fechação, o trabalho, eu tenho o hábito, né, e sempre peço para Deus guardar aqueles casamentos. Sim. Eu peço para Deus abençoar aqueles casamentos, aquelas famílias que estão para nascer, outras famílias que já são famílias, né, mas estão buscando ali a bênção de Deus, né, estão se reestruturando. Então, assim, eu sempre peço muito a sabedoria e a direção de Deus para eu entrar naquele lugar, ser luz naquele lugar, ser o sal daquele lugar ali, né? O sal da terra naquele lugar. Porque, infelizmente, pastor, é um meio e é uma área que, infelizmente, tem muito, assim, ataque espiritual, muito ataque espiritual. Infelizmente, eu digo para o senhor que, infelizmente, né, já houve muitos casos de casais que eu participei e hoje não estão juntos. Entendi. Né? Então, essa questão do casamento hoje, ela é a grande coluna, uma estrutura, a família, a igreja, a palavra de Deus, cada vez mais estão sendo bombardeadas, de todas as formas estão querendo mostrar, provar que o homem ele não merece a atenção da mulher, querendo provar para o homem que a mulher não merece a confiança dele. E nessa briga de sexos ali, né, de um homem contra a mulher e eles querendo colocar também a mulher contra o homem, hoje nós vemos ali pessoas preferindo, né, e gritando aos 7 ventos ali, eu não sei se esse é o termo certo, né, que o casamento ele é uma instituição falida e que eles querem, e de fato é um desafio. Hoje você, né, o senhor sabe disso melhor do que eu, até porque o senhor também. Eu achei muito bonito a mensagem que o senhor trouxe para o casal que nós fizemos agora, o casamento, e nós tivemos a oportunidade, né, mostrando a importância justamente e a compreensão de entender que não é uma tarefa fácil, mas que o cordão de 3 dobras ele não se arrebenta. E essa terceira dobra, com certeza, nós falamos sempre, é Deus na nossa vida, né? Mas uma pergunta aqui que
me ocorre sempre quando eu encontro com você e eu penso na sua profissão. Alguma vez você pensou num projeto de exposição do seu trabalho, né? Como a gente vê alguns fotógrafos, né, fazendo aí pelo Brasil, pelo mundo afora, uma apresentação, quem sabe aí de quadros, né, de fotos, né, em tamanho, né, adequado para uma exposição. Já pensou alguma vez em fazer isso, Francisco? Do seu trabalho já, durante esses anos todos? Você deve ter um arquivo gigantesco de imagens, né? Tem, graças a Deus. Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. Se num casamento é 10 mil fotos, imagina a quantidade de foto que tem. Meu Deus. Olha, eu já fiz em 2002. Eu lembro que eu fiz uma exposição, foi muito bacana para mim, pastor, porque na época eu levei minhas fotos ali no Sesc, tem um Sesc aqui no Leblon, né? Sim. Eu levei umas fotos ali para mostrar para ela, para coordenadora ali. Eu falei, eu tenho umas fotos aqui, eu queria. E eu, na verdade, eu levei minhas fotos porque antigamente não tinha celular, não tinha mídia social. Uhum. Eu levei minhas fotos e falei, olha, eu sou fotógrafo, tenho aqui minhas fotos aqui, e eu queria saber se eu posso usar o espaço de dentro do Sesc, né? Porque o espaço de dentro era mais. Ele fica um pouco mais reservado ali para os profissionais, para os funcionários. Mas eu cismei que eu queria fazer foto lá dentro, porque lá dentro tinha uma sala de balé muito bonita. Entendi. Umas janelas lindíssimas, entrava uma luz linda. Eu falei, gente, eu quero fazer foto lá dentro. E eu levei minhas fotos para mostrar para ela. E ela falou bem assim para mim, as fotos aqui dentro você não vai fazer não. Não pode. Mas uma exposição com essas fotos aqui a gente vai fazer agora. Legal, cara. E aí ela foi e me incentivou, conseguiu patrocínio para essas fotos. Foi bem interessante porque nessas fotos, pastor, eu fiz uma sessão de fotos de uma amiga minha. Sim. Que meu pai estava construindo a nossa casa e lá estava com tijolos. E uma vez, eu entrando na casa, os tijolos, tinha janelas e tudo mais, a luz entrava por várias frestas da casa, criando vários efeitos diferentes de luz. E aí eu chamei essa minha amiga, falei, olha, vamos lá tirar foto lá? Aí fomos eu, ela, a mãe dela e a irmã dela. A casa em obra. E a casa em obra. E ela falou, mas aqui, falei, confia, vai dar certo. E eu fui, inclusive, as primeiras fotos que eu tirei com essa Rolleiflex minha. Sim. Com a Rolleiflex 6x6. E eu fiz as fotos com aquela câmera, né, dela. E, rapaz, ficou um negócio, assim, muito legal. Que legal. E aí, o que aconteceu nesse tempo da exposição? Foi, inclusive, ideia dela, não foi ideia minha. Ela falou, olha, como foi tudo na obra, dessa sua amiga na obra, vamos fazer uma exposição também com esse tema. E ela pegou umas chapas de zinco, que serviu de moldura, sim, foi na chapa de zinco, e ela conseguiu, lá no Sesc, lá, aqueles que conhecem, tem um corredor, que ali as exposições acontecem ali. Nesse corredor, ela cobriu toda de plástico preto de lona de obra. Entendi. E aí, quando fazia exposição, ele usava uma lanterna e ia mostrando foto. E aí, o que acontece? Quando você batia a lanterna, como eu trabalhava com as luzes que vinha de fora, dura, né? Sim. Uma luz dura, com preto e branco muito contrastado, dava a impressão que era a lanterna iluminando aquela fotografia naquela hora. Ficou incrível. Que legal. Ficou muito bacana, mas foi só essa. Porque foi muito bacana. Mas eu acho que você poderia, de repente, pensar futuramente, né? Elaborar um projeto desse, fazer uma exposição. Bacana. Agora vai ser de novo. Fazer uma seleção, né? Uma seleção de fotos. Vou pensar tem que pedir permissão para os casais, né? Não, tem que ser com permissão. Tem que ser com permissão, até porque a intimidade deles, né? Com certeza. Hoje em dia, se bem que você tem ali o material exposto no Instagram, mas é diferente. Eu acho que você, a partir do momento que você imprime uma coisa... e leva para uma galeria, a coisa já não, mas aí é aquela história, quando o dono da fotografia coloca lá, é uma coisa. Mas um terceiro colocar a foto dele, aí já não vai ficar meio... Já não é uma coisa... Não. Quem mandou você explorar a minha imagem, né? Pode dar algum problema. Mas que conselhos você daria, né, para os mais jovens que estão aí, quem sabe, pensando até em seguir a profissão de fotógrafo? Ou, de repente, né, você consiga, aí, através de um conselho desse, despertar, né, a pessoa, né, para a arte, né, da fotografia, seja fotógrafo de casamento, de batismos, porque tem esses nichos, né? Exatamente. Também, ser um fotógrafo da natureza, ou de eventos. Uma vez eu assisti um filme chamado O Abutre. Você viu esse filme já, não?
Abutre, né? Era um jornalista que procurava, né? Ele era até uma Isso, eu coisa fiquei errada. sabendo desse filme, não assisti ainda. Não assisti. É um filme meio pesado, porque ele procurava imagens de crimes, né? Ele era um repórter sensacionalista, e era isso que dava Ibope. Ah. Então ele ia, filmava, batia fotos, mandava para uma produtora, para um canal, e ali ele aproveitava. Mas era um nicho, né? Aham. Era um nicho onde ele ficou famoso em cima daquilo ali, né? Mas eu acho que no seu caso, por exemplo, o profissional cristão, ele tem uma outra intenção, né? Uma outra mentalidade. A questão do cristão não está somente no lucro, né? Sim. Mas, primeiro, em glorificar a Deus com o trabalho que tem, e outro também para edificar vidas, né? Esse é o trabalho principal. Mas que conselho você daria para os mais novos, né? Para poder, aí quem sabe, seguir aí a caminhada, né? As suas orientações. Bom, pastor, olha, o que eu vou dar para os jovens que estão assistindo a gente aqui, né? Você que é jovem, você que deseja começar, a primeira coisa, e é essencial, fotografe todo dia. Todo dia. Então hoje você tem o celular, né, na sua mão ali com facilidade, fotografe todo santo dia. Tire fotos, né, da sua casa. Ah, mas isso aqui não tem nada interessante na minha casa. Ah, mas a minha rua não tem nada de interessante. Ah, mas aqui na minha cidade não tem nada interessante. Encontre o belo no simples. Faça do ordinário se tornar extraordinário. Então, no seu dia a dia, existem fotógrafos, se você estudar, inclusive no Instagram, casos de pessoas que fotografam o dia a dia delas, quando vai no mercado, quando vai encontra um cachorrinho no meio do caminho. Então, existem vários casos e várias experiências de pessoas que fazem um trabalho belíssimo, documental, e fica lindo. Dessa forma, vocês vão treinar o olhar para vocês, para a luz, para a composição, para enquadramento. Então, isso tudo vai treinar muito o olhar de vocês. Isso é muito precioso. Então, fotografaram todo dia. Outra questão, tem alguém profissional, alguém que vocês gostam, alguém que vocês admiram, né? Ou vocês vão trabalhar com essa pessoa, né, de graça, como eu falei, de graça. Trabalhe de graça, ou estude o trabalho dessa pessoa. Leia, busque, né? Mas não fique preso somente a uma coisa, porque a fotografia, ela é a mistura de várias técnicas. Então, para aquele fotógrafo que ele faz fotografia documental, eu te garanto, ele aprendeu um pouquinho de fotografia de natureza morta, ele aprendeu um pouquinho de fotografia de arquitetura, ele aprendeu um pouquinho de fotografia jornalística, ele aprendeu um pouquinho de fotografia de retrato de moda. Então, tudo isso ele soma e traz para aquele resultado ali. Dessa forma, você consegue fazer um trabalho muito mais abrangente e muito mais também que toca mais, né? Isso é um ponto importante. E a questão de você se alimentar de coisas boas. E aí entra, pastor, um versículo que está lá em Filipenses. Era isso que eu ia te perguntar mesmo. Qual o versículo que você quer deixar, né, para essa nossa entrevista aqui, para esse nosso bate-papo? Nossa, esse aqui, de Filipenses lá, fala assim, você vai saber o capítulo dele. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, nisso pensais. Filipenses 4? 4. 4, né? Filipenses 4. Esse é um 4.8, né? 4.8. Esse é o ponto fundamental. Se alimente, e quando a gente fala de alimentação, a gente pensa na questão só de comida, né? Uhum. Mas a alimentação, ela vem da música. Sebastião Salgado falava que a gente fotografa pela cultura nossa. Então, se você quer fazer algo diferenciado, algo lindo, profundo, você não vai conseguir fazer isso fazendo aquilo que todo mundo faz, ouvindo a música que todo mundo ouve, assistindo o filme que todo mundo assiste. Então, você procurar referências novas, coisas que você não encontra, você encontraria no sebo, mas vocês não vão ter a paciência de ir no sebo. Então, você tem a internet hoje aí com uma carga preciosa e você muitas vezes tem trocado. Eu vejo muito isso, principalmente agora na juventude, e eu sei que o apelo é muito grande, trocando um momento preciosíssimo que você poderia estar pesquisando coisas novas, mas você se alimentando de coisas que muitas vezes têm se tornado inútil na sua vida. Então, eu procuro sempre incentivar e falar, procure, tire aplicativos que te distraiam para você se alimentar de coisas. Na nossa, né, a gente tinha ali revistas, e eu tinha revistas em casa,
que eu li a mesma revista 4, 5, 6, 7 vezes, né? E às vezes você vê, eu já vi. Não, você tem que se cansar de ver, né? Se alimentar muito daquilo dali, ver de tudo um pouquinho. Então você vai conseguir dessa forma direcionar o olhar, direcionar os pensamentos e você vai conseguir identificar, né? E às vezes numa linha, numa forma, você consegue identificar uma imagem que ninguém mais vê. É verdade. Isso é muito precioso. É isso que eu falei, né? Você encontrar o nicho certo, né? Exato. Então eu já vi né, que tem pessoas que fotografam várias coisas, né? Agora tem até fotógrafo de pet, né? Especialmente para aquilo ali. Para pet, tem de né? tudo, meu Deus do céu. Né? Então, assim, tem muito espaço, né? A vida é cheia de imagem, a vida é feita de imagens, né? E Deus nos deu a visão, né, para captar essas imagens, especialmente para glorificar, né, os feitos dele. Bom, mas esse é o nosso podcast, nosso, né, primeiro episódio aqui com o nosso irmão querido amigo, né, Francisco Conte, profissional da fotografia, né, um homem de Deus, casado, bem casado, com uma filha linda, né, a Helena, que está aí já para fazer 15 anos, né? Meu Deus, já. Tá chegando aí. Tá chegando. Né? E a gente vai ter uma festa aí gostosa, se Deus quiser, né? Um culto de gratidão a Deus aí pela vida da Helena. Mas esse é o nosso podcast Além do Tempo. A ideia nossa é expandir mesmo. Né? O nosso primeiro convidado, eu já tinha falado, seria o Francisco Conte, e foi uma conversa muito agradável, muito boa mesmo, muito instrutiva, pelo menos para mim, eu espero que seja para você. E você pode contribuir também para esse projeto aqui. Eu diria, o projeto não é mais projeto, já foi um projeto, agora é uma realização. Né? Com esse trabalho aqui, se você quiser, você pode nos ajudar, é só me procurar depois, a gente vai estar aí para isso. No final, né, vai ter também lá um número, né? Se você quiser ajudar financeiramente, vai ser excelente, porque nós precisamos melhorar o nosso equipamento aqui, né, Francisco? Vai. Com certeza. Mas eu gostaria que eu... Fizeram aquele esquema, é a paixão, é o amor. É a paixão, é o amor, né? Mas o Francisco vai deixar agora aí um contato, né, para você que quiser fazer um trabalho com ele, se você quiser entrar em contato com ele, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, é trabalho de primeira, é profissional mesmo, de mão cheia, gabaritado, com muitos anos de experiência. Quantos anos mesmo? 40 anos? 25 anos. Vai chegar aos 40 anos. Vai chegar aos 40 anos. Fala pra gente então aí, Francisco, né, um contato para você. Bom, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tem um Instagram, né? @contefotos. O Fotos, você digita ali com PH, não tinha o F mais. Então, Conte, C-O-N de neném, T-E, Fotos com PH. Né? Esse é o meu Instagram. No meu site, www.franciscoconte.com.br, tudo junto, franciscoconte.com.br. E o telefone, WhatsApp, 24 99250 2153. Fazemos fotos de 15 anos, casamentos e afins. Profissionais também. Fantástico. Tem fotógrafo de enterro também, não? Não tem. Esse nicho ninguém ocupou, né? Eu vou falar com você, tem. Inclusive, antigamente, se vocês pesquisarem na internet, velório, depois você dá uma olhada. Não. Era tradição trazer o morto, colocar a roupa que ele mais gostava e fazer uma foto como se ele estivesse vivo. Que isso, hein? Pesquisa que você vai assustar. Tá vendo aí? Uma dica aí, você que quiser ser fotógrafo de velório, é um nicho que está aberto. Promissor, tá? Promissor. Concorrência zero. Fica aqui o nosso forte abraço, né, para todos vocês. Apoiem o trabalho, né, desse podcast aqui que nós chamamos Além do Tempo, porque nós esperamos entrevistar outras pessoas também e levar você além do tempo para conhecer histórias, né, e também compartilhar experiências. Que Deus abençoe. Francisco, muito obrigado pela sua vinda aqui. Foi um presente tê-lo aqui, viu? Honra toda minha, pastor. Muito obrigado. Espero que vou estar antenado aqui com as novas histórias, porque aqui tem muita gente com muita experiência aqui. Quero ver o que essa turma vai trazer para cá. É isso aí. Nós vamos aumentar aqui o número de pessoas, vamos ver se a gente consegue entrevistar o máximo possível. Deus abençoe você, um forte abraço, né? E até a próxima. O som da verdade paz, histórias para te despertar. Além do tempo, vem ver o mundo além do que pode crer. Segredos antigos, caminhos novos. Aqui começa o nosso jogo. Além do tempo, vem ver o mundo além
além do que pode crer. Segredos antigos, caminhos novos, aqui começa o nosso jogo. Segredos antigos, caminhos novos, aqui começa o nosso jogo. Segredos antigos, caminhos novos, aqui começa o nosso jogo. Segredos antigos, caminhos novos, aqui começa o nosso jogo.